Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a este encontro, quando temos a oportunidade de nos juntar numa corrente de pensamento e vibrações. Vamos então nos preparar, fechando nossos olhos, e vamos nos ligar com o nosso mentor individual, o anjo que escolheu nos acompanhar nessa passagem pela Terra, nos protegendo, nos incluindo e nos auxiliando na nossa evolução. Vamos também nos ligar a todas as equipes espirituais e a todas as fraternidades que dão sustentação aos nossos trabalhos. Agora, vamos buscar nossa querida mentora Joana de Ângeles, irmã Rosário e todas as freirinhas do Campanário do Amor. Vamos nos ligar também a Maria de Nazaré, mãe de Jesus e de toda a humanidade. Essa mãe misericordiosa que nos protege e que nos tranquiliza, quando nos garante que todas as provações que estamos passando, vivendo nesse momento, são passageiras e já tem hora para acabar. Maria agora nos leva até a presença do seu Filho, nosso mestre, nosso guia e modelo, a quem agradecemos por ter encarnado entre nós, deixando tantos ensinamentos e exemplos de amor e caridade. Vamos pedir a Ele que nos guie até a presença de Deus, nosso Pai de infinita bondade e justiça, o Senhor das nossas vidas. A esse Pai, saudamos com a oração que Cristo nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Vamos agora dar início ao passe coletivo. Nesse momento, pedimos a todos os assistidos que fechem seus olhos, fiquem bem tranquilos e se liguem às equipes espirituais de tratamento da casa. Pedimos que a luz branca do Cristo seja projetada sobre todos, acalmando o coração, serenando a mente, promovendo a harmonização e o equilíbrio de todos. Aos assistidos de tratamento de P2, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Sintamos a proteção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os chakras, um a um, situados ao longo de toda a coluna, que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Vamos sentindo a proteção da luz rosa, que envolve suavemente cada assistido em muito amor e carinho. Em paz, sentindo os corações serenando e se harmonizando, que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem com as equipes desse passe nesse momento. Rogamos a proteção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados aqui presentes. Pedimos a luz azul, envolvendo o coração e a mente dos assistidos. Rogamos às equipes espirituais os cortes de ligações que fizerem necessários para a luz laser. Pedimos a proteção da luz azul, envolvendo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. A luz rosa clara, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos. E a amarela, no frontal, para ter bons pensamentos, maior força de vontade e melhor ligação com seu mentor individual. Vamos, nesse momento, envolvendo cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que o tratamento se fixe até quando for necessário. Que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem com as equipes médicas e espirituais nesse momento. Rogamos a proteção da cor verde, envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos. Tratando onde for necessário, vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para alcançarem o fortalecimento físico e espiritual necessários.
Que assim seja. Pedimos que todos nós, encarnados e desencarnados, sejamos envolvidos nas bênçãos amoráveis de Cristo Jesus e que cada assistido permaneça em cúpula protetora relativa ao seu tratamento, até quando for necessário. Nos ligamos agora com as equipes espirituais do tratamento infantil, Meimei e Sheila, que vão envolvendo todas as crianças em muito amor e carinho, trazendo-lhes paz e harmonia. Que assim seja. Agradecemos às equipes espirituais por todos os tratamentos realizados. Convidamos a todos para abrirem suas mentes e corações para a palestra de hoje. Queridos irmãos, o meu abraço fraterno neste ano de 2021, que espero que todos estejam gozando de boa saúde e com muito amor e esperança no coração. Hoje nós vamos falar um pouco, refletir um pouco a respeito da lei de ação e reação. A lei de ação e reação é um dos pilares, uma das verdades, um dos grandes pilares da nossa doutrina. A doutrina espírita professa e acredita e tem a certeza na ação e no desenvolvimento dessa lei de ação e reação dentro da nossa existência, dentro das nossas vivências, e a lei de ação e reação vem explicar muitas das situações, muitas das vivências que nós temos dentro do nosso dia a dia, e particularmente acredito, confio e gosto muito desta lei de ação e reação. E se nós formos fazer aí um retrocesso aí no nosso tempo de escola, né, nos nossos tempos de estudo dos bancos escolares, nós vamos ver que em algum momento nós aprendemos a lei de ação e reação, que é a terceira lei de Newton, que é uma lei física, e as leis físicas regem o universo. Então, e elas são muito concretas, são muito seguras, e nós podemos atestar a existência e a eficácia da lei de ação e reação. E o que diz esta lei física? Que a toda ação praticada retorna para nós uma ação em igual intensidade. Então, o que significa isso em termos bem simples, né? Se nós empregamos numa ação, por exemplo, que nós pegamos uma bola, é um exemplo bem corriqueiro, e jogamos essa bola na parede, com uma determinada força, aquela bola vai retornar para nós com a mesma intensidade e com a mesma força que nós empregamos jogando ela na parede. Ela vai retornar para nós. Essa é bem simples, né? Qual é o efeito da lei de ação e reação? Então, toda ação tem uma reação em igual teor e igual força, voltando para nós. Mas, dentro da doutrina, nós também conhecemos a lei de ação e reação com outras nomenclaturas. Por exemplo, nós podemos verificar que a lei de ação e reação, ela é chamada de lei de causa e efeito, que particularmente eu prefiro, a lei de retorno, né? Então, existem várias nomenclaturas que nós vamos ver nos estudos que são denominadas para esta lei. E se nós formos fazer uma reflexão, nós vamos encontrar Kardec, que é um grande pedagogo, né, uma mente brilhante, quando estava lá, quando foi convidado para assistir aquelas sessões que estavam acontecendo das mesas girantes lá, né, que lá no princípio, quando a espiritualidade estava clamando para o conhecimento
dos fenômenos que estavam acontecendo, então Kardec se utiliza deste princípio e diz que lá naqueles fenômenos das mesas girantes deveria haver uma força inteligente para uma reação inteligente. Por que era uma reação inteligente? Porque as mesas, a cestinha, elas respondiam inteligentemente, coerentemente, às perguntas feitas. Então, ali deveria existir e existia uma força inteligente para aquela reação inteligente. Então, Kardec já se utilizou. Então, muitos pensam que a lei de ação e reação, de causa e efeito, é uma invenção da doutrina espírita, mas não. Ela já é muito anterior, né, como nós dissemos, mas que Kardec, como bom professor, foi buscar na ciência uma explicação plausível para aquelas ações que estavam ali, que ele estava ali presenciando, daqueles fenômenos, né, que depois a espiritualidade vai compilar e vai orientar Kardec, o Espírito Verdade, vai fazer com que Kardec, auxiliado pelos espíritos de luz, seja capaz de dar cabo a toda esta tarefa grandiosa que ele teve a oportunidade de ser o codificador, que é a doutrina espírita. Mas, voltando aqui para a nossa realidade, a lei de causa e efeito, ela está muito e intimamente ligada a outras leis que nos regem. Então, a lei de causa e efeito está muito interligada à lei de justiça, à lei de liberdade, à lei do progresso, que são todas leis morais. Então, se as leis físicas regem o universo, as coisas materiais, as leis morais regem a nossa conduta, a nossa evolução espiritual. Então, regem a nossa, como eu disse, a nossa evolução mesmo. Então, por que a lei de causa e efeito, ela está intimamente relacionada à lei de justiça? Por quê? O que diz a lei de causa e efeito? Que a cada um, e como Jesus já disse lá no seu Evangelho, a cada um segundo as suas obras. Então, ela está ligada à lei de liberdade, porque também todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com o livre arbítrio da escolha de fazer isto ou aquilo. Então, as nossas escolhas, elas vão reger o ritmo que nós vamos dar ao nosso progresso. Então, esta lei é tão importante por conta de que nós somos senhores do ritmo e da conduta que nós queremos e nós vamos empregar nossa vida, as nossas reencarnações. E por que ela também é uma lei justa? Porque o que eu sou o senhor de todas as minhas ações, mas eu sou responsável por tudo aquilo que eu fizer. Então, a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, é uma lei muito justa, porque ela vai determinar o que ela vai vir explicar o porquê que nós temos aquela vida ou aquelas provas naquela vida, e vai dizer, e quando nós nos conscientizarmos e começarmos a realmente entender, nós vamos ver que não existe injustiça, que Deus não nos castiga, que o Pai, se nós acreditamos que Deus é justo e bom, nós não podemos admitir que um Pai justo e bom
queira empregar castigos ou provas muito difíceis ou muito sofrimento para aquele filho. Então, se nós passamos por dificuldades, sejam elas de que ordem for, sejam elas dificuldades físicas, morais, são decorrências de ações que nós somos senhores dela, né? Então, o nosso evangelho e a nossa doutrina é muito pródiga em nos explicar e nos dar subsídios para que nós possamos entender a lei de causa e efeito. Se nós formos lá no capítulo 5 de Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, que é um dos capítulos mais longos do Evangelho, nós vamos ali naquele capítulo, se nos debruçarmos a entendê-lo, a estudá-lo, nós vamos ter muitas respostas a respeito destas questões que em algum momento das nossas vidas nós fazemos para nós ou para aqueles irmãos que caminham conosco. Porque muitas vezes, meus irmãos, é quase inevitável que nós, quando nos deparamos com um sofrimento, seja na nossa vida, seja na vida de um irmão, que nós nos questionemos. Por que esta pessoa está passando por essa situação tão difícil? Por que esta pessoa veio, né, com esta dificuldade física? Ou por que para esta pessoa que tem um coração tão bom, as coisas parecem que não se resolvem, né? As coisas não caminham como nós gostaríamos ou como achamos que ela mereceria. Então, às vezes, nós pensamos que aquele irmão está passando por uma situação de injustiça. Mas, nas leis de Deus, não existe injustiça e não existe injustiçados. Nós resgatamos aquelas ações que nós praticamos. E lá no capítulo 5 do Evangelho, como eu disse, nós vamos nos deparar com muitos itens. No capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o Espírito Verdade vai nos esclarecer quais as causas atuais das aflições, quais as causas anteriores das aflições, como nós sofremos, o bem sofrer e o mal sofrer, as injustiças das aflições. Então, este capítulo vai nos esclarecer muitos itens que nós questionamos. E quando ele nos diz as causas atuais das aflições, a doutrina vem nos esclarecer com um número muito tranquilizador, porque diz assim, que nós sim resgatamos nas nossas encarnações muitas faltas cometidas em reencarnações anteriores. Por quê? Quando nós estamos numa experiência encarnatória, nós temos a força do nosso pensamento. E o nosso pensamento é uma força muito grande. Então, nós erramos por pensamentos e por ações. E, às vezes, dentro daquela vivência, nós não tivemos oportunidade, ou a nossa programação reencarnatória não dá tempo, né, um termo bem simples, de nós resgatarmos todas aquelas nossas ações praticadas, sejam elas boas ou más, porque também nós não podemos pensar, e nós vamos falar isso um pouco à frente, de que a lei de ação e reação de causa e efeito seja somente para a infelicidade. Muito pelo contrário, né? Por quê? Se nós temos que dar conta, que temos que dar cabo de todas as ações não boas ou menos boas que nós praticarmos,
nós também vamos receber os créditos de todas as ações positivas que nós praticarmos. Senão, nós vamos viver naquele círculo, né, que nós imaginávamos, assim, então se nesta encarnação eu cometi um ato criminoso, né, eu tirei a vida de uma pessoa, então na próxima encarnação eu também vou sofrer pela mesma ação. E aí nós nunca sairíamos deste círculo, né? Seria a lei de Talião. E Jesus já veio nos trazer a lei de amor. Então, a lei de amor, como diz Pedro lá na sua epístola, o amor cobre uma multidão de pecados. Só que nós temos muitas multidões de pecados para resgatar. Então, às vezes, naquela encarnação, nós estamos dando conta de uma parcela, mas nós temos outras a resgatar. Mas a lei de causa e efeito vai explicar todas aquelas situações que nós vivemos. Então, como eu disse, existe um número, né, que a gente ouve falar assim, que das nossas vicissitudes, dos nossos sofrimentos, das nossas dores dentro de uma vivência, de uma experiência encarnatória que é bem curta, apenas 30% ou até menos que isso referem-se a causas anteriores, de experiências anteriores. Nós estamos resgatando apenas a terça parte. Então, em média, 70% das nossas aflições são decorrentes dessa encarnação atual mesmo, dessa vivência que nós temos tendo agora. Então, a importância da vigilância das nossas ações e da nossa conduta, para que nós também não angariemos mais faltas ou mais débitos, né, para resgatar aí nas reencarnações futuras, que não está sendo, pelo que a espiritualidade nos conta, não está sendo muito fácil para reencarnar, né? A fila está bem grande e está difícil. Então, as causas atuais das aflições, elas são, muito provavelmente, a responsável pelas situações que nós vivemos na atualidade, na presente encarnação. Mas existem aqueles resgates de reencarnações passadas? Existem, e a gente vê isso diariamente. E quais são? São aquelas, muitas vezes, que nós vemos, né? Aquelas dificuldades já de nascença, que nós já identificamos no berço, ou aquelas situações que nós já vivemos. Então, nós não podemos afirmar, mas a doutrina e a experiência nos diz, né, nos esclarece, que muito provavelmente aquele espírito está tendo, aquele espírito e todo o círculo familiar e todas aquelas pessoas que estão ali, estão de uma certa forma resgatando débitos anteriores. E isso é um castigo? De forma alguma. Por quê? Ali é uma oportunidade de liberdade. Então, uma vez ouvi dizer que o resgate, né, é como se nós tirássemos uma pedra da nossa cabeça. E quando nós nos deparamos com essa situação, ou quando nós vivenciamos isso muito próximos de nós, então vem aquele conceito da prova ou da expiação. Então, qual que é? A prova são aquelas situações que nós aceitamos com resignação. Então, nós temos uma dificuldade, somos cientes daquela dificuldade, temos limitações em relação àquela prova, mas
encaramos aquilo como uma oportunidade de resgatar, às vezes, uma dívida, de pagar um mal feito. Então, aquilo se transforma uma prova. Nós não sofremos mais ainda do que o necessário para resgatar aquela ação. E o que é uma expiação? É quando, talvez nós não tendo a capacidade do entendimento, da compreensão, nos revoltamos, não aceitamos, não queremos entender que aquilo é para o nosso bem. Porque, afinal de contas, ninguém quer sofrer, né? Então, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E, às vezes, meus irmãos, nós sofremos por coisas muito pequenas, muito insignificantes. E, nessa ação, nós angariamos até mais débitos, né? Porque a lamúria, a vibração negativa faz com que nós nos liguemos a ações, a energias não propícias para a nossa conduta, a nossa vivência, e aí acabamos praticando outras ações neste tempo que nós vivemos, né, mais no nível moral até, e acabamos por nos prejudicar ainda mais. Mas a doutrina espírita é uma doutrina consoladora, que vai nos explicar tudo isso. E quando nós já entendemos, e aí, também quando a gente fala em sofrimento, nós não podemos imaginar que se sofremos, então nós temos que ficar ali, curtindo, né, como se diz, aquela dor, porque esta é a vontade do Pai, então eu vou sofrer. Também não é assim. Nós temos que buscar todas as alternativas, e aí eu sempre trago como lição até para mim, que nós temos o dever de auxiliar aquele irmão que caminha conosco a carregar a sua cruz. Nós temos que ser o Cirineu da vida daquele irmão. Por quê? Porque aí nós conseguimos colocar em ação uma outra verdade da nossa doutrina, que é fora da caridade não há salvação. A salvação daquele irmão que passa por aquela dificuldade, aquela prova que está difícil de dar cabo, e a nossa oportunidade de pôr em prática a lei de caridade e a lei de amor. Porque somente a lei de amor vai fazer com que o nosso planeta e a nossa evolução siga em frente, né? Então, quando nós já começamos a entender por que nós sofremos, se nós temos condições de resolver aquele sofrimento, como eu disse, nós temos que usar de todos as nossas forças, os artifícios possíveis para que nós possamos aliviar aquela dor. Porque o Evangelho fala, se é lícito, né, o Livro dos Espíritos, você tirar um espinho que está te cutucando, então é lícito e é muito da vontade do Pai, que nós também possamos diminuir essas provas, essas reações, esses efeitos que nós temos de atos desta vida ou anteriores, e isso nunca é tarde para fazer, para que a gente possa ser feliz. Porque o nosso grande destino é evoluir e ser feliz. Então, quando nós começamos a entender o porquê sofremos e porquê estamos passando por aquilo ali, então nós vamos ter forças. E aí a lei do progresso, que fala que ninguém progride sozinho, vai nos fazer, no nosso coração, nós também alimentarmos a humildade. Por quê? Quando nós sofremos, quando nós estamos em sofrimento, nós precisamos muito da ajuda do irmão que está conosco. E só aceita ajuda
do irmão que está conosco, quem é humilde, né? Então, nós já vamos vencer uma outra trave do nosso progresso, da nossa evolução, que é o egoísmo e o orgulho. Então, para que nós possamos avançar na nossa evolução, nós temos que entender o porquê que nós estamos sofrendo, que Deus não castiga ninguém, que Deus é justo e bom, e que, se estamos passando por alguma adversidade, é porque somos os causadores e os grandes arquitetos dessa nossa situação. Mas o Pai nos dá todas as oportunidades para que nós possamos reparar essas ações não tão positivas. E qual que é o mecanismo para que nós possamos reaver essas ações? Então, existem alguns estágios. Quando nós vemos que nós praticamos alguma ação que não é muito positiva, então a primeira coisa que nós temos que fazer, a primeira ação, é o reconhecimento daquela falta e o arrependimento daquilo. Realmente. E aí entra uma outra coisa, né? O pedir perdão, que é tão difícil. Pedir perdão para o outro e também o auto-perdão. Porque a gente é muito cruel conosco mesmo, nós não nos perdoamos quando nós erramos. Então, a primeira etapa é o reconhecimento e o arrependimento. E depois, quando nós já nos conscientizamos, fizemos aquela análise, realmente eu pisei na bola com fulano, ou eu causei um prejuízo para ciclano, eu tenho consciência daquilo. Eu vou tentar reparar aquela ação, né? Como que eu posso reaver ou mudar esta situação? Eu vou procurar meios e aí entra uma outra força muito grande. Como é que eu consigo resolver os meus problemas? Sozinho? Não. Aí, o recurso da prece e da oração, quando a gente realmente se reconhece devedor e chega até o Pai e fala: Pai, eu errei e eu preciso da sua ajuda. Me manda uma intuição, me mostra um caminho para que eu possa reaver isso. Eu entro em oração e em prece, buscando o auxílio do alto. E aí eu vou conseguir reparar aquela ação que eu fiz, e se aquele irmão a quem eu prejudiquei, ou aquelas pessoas, aceitarem o meu pedido de desculpas, o Evangelho fala: você ganhou um irmão. E se, talvez pelo nível de evolução que aquela pessoa está, às vezes ela não aceita as nossas desculpas, ou ainda está muito revoltada, a oração também vai nos auxiliar muito. E se não pudermos resolver nesta encarnação, nós vamos ter outras oportunidades de resgatar com estes irmãos ou com esta pessoa próxima esta falta, mas aí muito mais atenuada, porque nós não pensemos que nós não podemos atenuar as nossas faltas. Nós podemos atenuar as nossas faltas muito, e a todo momento a espiritualidade permite nos dar condições de atenuar as nossas faltas. Esses dias eu li um pensamento que Chico diz assim, que quando vêm os cobradores a nos cercar, se eles nos encontrar no trabalho do bem, aquela falta pode ser atenuada ou até extinta. Então, a doutrina espírita ela é muito pródiga em nos dar exemplos, né? E o livro O Céu e o Inferno, lá no seu capítulo 8, se eu não me engano, tem muitos relatos de situações de espíritos, né? Nas sessões mediúnicas que Kardec presenciava, que vinham dar os relatos
de como foi o seu acolhimento no plano espiritual quando tomaram consciência das ações que haviam praticado e que estavam, de certa forma, compreendendo e buscando alternativas para resolver aquela questão. Então, quando nós trabalhamos no bem, nós vamos atenuar muito as nossas faltas. Então, nós costumamos ouvir assim, que às vezes, e não tenhamos a infantilidade de achar que nós temos um passado aí muito bonito, né? Tanto que no capítulo 5 fala o esquecimento do passado, que é uma dádiva, né? Que é uma bênção do Pai. Porque se nós tivéssemos as lembranças das ações do passado, muito provavelmente nós não daríamos cabo de ficar juntos, né? Porque nós temos aí um passado um tanto quanto negro, né? Um tanto quanto não muito bonito. Então, quando vamos imaginar que uma pessoa, numa determinada encarnação, ela praticou atos criminosos, né? Vamos imaginar lá na Inquisição, ou uma série de... Aí não vamos ficar elencando atos, aí cada um tem bastante experiência para imaginar uma coisa muito difícil. Então, será que aquela pessoa, ela vai vir naquela mesma situação para sofrer aquela mesma dor? Muito provavelmente não. Ela venha ao contrário, praticar o bem. Se a pessoa, vamos imaginar, foi um médico que praticou muitos abortos lá numa determinada encarnação, por desconhecimento, né? Por valor, por questões financeiras, né? Tal. Ele vai vir para sofrer essa mesma dor? Muito provavelmente não. Às vezes, pelo arrependimento, pelo remorso e pela expiação, ele vai vir para ser aquela pessoa que vai montar uma creche para acolher crianças abandonadas. Aí é a lei de amor. É a mão divina do Pai trabalhando para que nós consigamos resgatar as nossas faltas com mais leveza, né? Então, meus irmãos, o que nos diz esta lei de ação e reação? Que nós não sofremos, nós não somos injustiçados, Deus não castiga ninguém. Ele não quer que nós soframos. Se estamos passando por alguma dificuldade, muito provavelmente, ou somos missionários, que, né, não estou dizendo que nós não tenhamos, né, pessoas aqui que sejam missionários e que tenham aí uma encarnação bem planejada para isso, mas a grande maioria de nós aqui, a gente se inclui, estamos aqui nesta experiência, que é um presente de Deus, resgatando faltas anteriores e que já passamos pela lei do progresso, que muito certamente já fomos muito piores do que, né, estamos nessa atual condição, mas que temos ainda muito a resgatar. Então, que nós não nos façamos de coitadinhos, que nós sim tenhamos, como eu disse, a oportunidade de trabalhar a vigilância com os nossos pensamentos, a vigilância com as nossas ações, a prática do bem, a prática da oração, a prática da prece, a prática da caridade, a prática do perdão para conosco e com os nossos irmãos, e assim vamos atenuando as nossas faltas cometidas em encarnações anteriores e melhorando a nossa conta para um futuro, para que possamos caminhar e não estacionar nas nossas encarnações, né? Porque quando praticamos a lei de amor,
nós conseguimos pequenos avanços, pequenos degraus na nossa evolução, mas que significam muito, porque muito em breve, nós já estamos neste processo, o nosso planeta vai deixar de ser um planeta de expiação para se adentrar definitivamente no planeta de regeneração, onde não é a felicidade, né, total, mas vai ser muito melhor do que nessa vibração que nós estamos vivendo. E é muito difícil quando nós estamos falando de lei de causa e efeito, que nós não pensamos nesta situação que nós estamos vivenciando na atualidade, de tanta privação, né? Às vezes nós pensamos, mas o que eu fiz para estar passando por tudo isso que nós estamos passando e assistindo tanto sofrimento de tantos irmãos próximos de nós, com toda esta pandemia que nós estamos vivendo, né? São decorrências das nossas ações, né? O mundo, se nós fizermos uma análise, levou um grande chacoalhão com tudo isso, né? Então, muitas pessoas muitos irmãos estão tirando boas lições dessa vivência? Sem dúvida. Muitos irmãos estão tirando muitas vivências positivas e muita evolução de deste sofrimento. Mas muitos também não se conscientizaram. Então, quando nós sofremos uma situação tão difícil como essa que nós estamos passando, ela traz também para nós muita evolução, porque nós, neste ano de 2020, nós presenciamos uma evolução em determinadas áreas que demoraria aí uma década para acontecer, se acontecesse. Como, por exemplo, a área educacional. Teve um salto, né, com a tecnologia, com as novas, que demoraria uma década, no mínimo, para que pudesse ocorrer. Talvez as questões da medicina, das pesquisas com as vacinas, teve um salto de qualidade incalculável. Então, nem todo sofrimento, ele traz no seu bojo também as evoluções necessárias para tudo isso. Então, é muito difícil tudo isso que nós estamos vivendo? É muito difícil. Mas é uma oportunidade de nós estarmos valorizando, talvez, ações, situações, condições que antes da pandemia nós nem, né, fazíamos automaticamente. A valorização de estar com a família, exercitar a obediência, porque nunca nos foi requisitado tanto que obedecêssemos a regras, a comportamentos, a condutas corretas. Um detalhe muito importante, nós, antes da pandemia, nós reclamávamos muito que nós não tínhamos tempo. O tempo nós vivíamos escravos do tempo. Com a chegada da pandemia, nós tivemos tempo. Por quê? Nós estávamos privados daquelas ações que nos roubavam o tempo. E aí eu deixo uma reflexão também. O que nós estamos fazendo com esse tempo que nós utilizávamos com outras ações? Como nós estamos empregando este tempo? E nós precisamos, né? E eu me coloco a fazer reflexões diárias, porque é uma questão muito importante. O tempo é valioso para todos nós, em todas as nossas ações. E se nós empregarmos esse tempo com qualidade em boas ações, nós teremos bons efeitos, né? Boas reações aí, quando toda esta pandemia passar e a nossa vida, que um dia vai voltar, sim,
a um normal que nós conhecíamos, mas um normal com mais qualidade, com mais felicidade, com mais valorização. Então, meus irmãos, espero ter colaborado para que nós pensemos que qual é a razão dos nossos sofrimentos e as razões das nossas felicidades também. Porque se somos felizes neste momento, é porque em algum momento da nossa existência nós tivemos ações positivas. Porque tudo é computado na nossa conta lá, né? No nosso livro da vida. Então, que nós possamos ter uma coluna de mais ações positivas e anulando as ações negativas de sofrimento que porventura possa se chegar a nós. Então eu convido os irmãos a lerem o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e estudarem realmente todos aqueles tópicos que vão trazer para nós muito esclarecimento, muito alento ao nosso coração e responder muitas das nossas dúvidas. Então fiquem com Deus, meu abraço fraterno a todos e o meu desejo de muita saúde e de muita felicidade. Que assim seja. Muito obrigado pela paciência em me ouvirem. Muito obrigada. Vamos agradecer a Célia pelos ensinamentos de hoje, sempre tão importantes. E aproveitando o clima de harmonia que permanece entre nós, vamos novamente fechar nossos olhos e vamos juntos vibrar pelo nosso pequeno planeta azul, pelo nosso querido Brasil, pelos seus governantes, pedindo que Ismael os inspire para que governem pelo bem de todos, principalmente pelos mais necessitados. Vamos vibrar pelos nossos irmãos que sofrem nas ruas, nos hospitais, asilos e orfanatos, para que eles recebam as bênçãos do alto que possam lhes trazer alento. Vamos vibrar pelos nossos familiares, para que eles possam ser protegidos e abençoados. E vamos pedir permissão para vibrar por nós mesmos, pedindo saúde, paz e sabedoria para enfrentarmos nossos desafios. Que nós possamos voltar ao nosso cotidiano, conservando esta harmonia e transmiti-la também aos nossos familiares. Muito obrigado e que Deus nos abençoe a todos.